Acredito que agora a gente vai ter um aumento aí gradual de número de pessoas participando da sala. Nossa escola agora também é virtual, né? Porque por conta da pandemia a gente está tendo que diversificar as ações, mas é muito bom a gente vai receber agora o Sargento Glicélio, ele vai tratar desse tema importante, que é realmente é, essa atenção que nós devemos ter em todos os momentos, né, de prevenção ao uso de drogas, né, contato, etc. e tal, que é uma situação que é presente em muitas escolas e, graças a Deus, na nossa escola é bem, praticamente não existe isso. Os alunos são bem conscientes, é um trabalho feito de integração realmente, onde a gente tem que ter realmente esse cuidado, porque uma vez que é estabelecido a droga dentro da escola é muito difícil de tirar, né? Porque realmente causa um vício, uma dependência, e a partir daí uma série de complicações que o Sargento Glicério vai falar e vai abordar no tema. No restante, eu acredito que essa parte de violência que está ligada também a essa relação, a gente tem um ambiente muito tranquilo, e a ideia é continuar abordando o tema, trabalhando, conscientizando, né, trazendo realmente quem lida com isso na prática para passar mais informações e que a gente consolide essa cultura de paz, essa cultura de afastamento do que não é interessante, né, para a nossa saúde, que faz mal, não só para a nossa saúde, mas para a sociedade como um todo. Seja bem-vindo, Sargento Glicélio. Tá com a palavra aí. Muito obrigado por ter se disponibilizado e doado seu tempo aí para contribuir conosco. Um Ok, abraço. professor Paulo. Eu que agradeço, eu fico lisonjeado com o convite. Eu vou dar início, então, à palestra. Eu vou me apresentar, vou falar um pouco a meu respeito da minha carreira policial e a gente começa, então, para valer com as informações, ok? Bom, eu sou o segundo sargento Gil Célio, da Polícia Militar, pertenço aos quadros da Polícia Militar há 22 anos. Há 22 anos eu estou na PMDF. Há desses 22 anos, praticamente 18 anos são dedicados ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, onde a gente atua nas escolas públicas e particulares do Distrito Federal, aplicando os cursos de prevenção, palestras e outras ações pertinentes à prevenção, ok? Eu tenho 44 anos de idade, né? Sou casado, minha esposa é Cristiane, com ela eu tenho 2 filhos, o Eduardo, que tem 20 anos, é estudante de Direito, e a Damile, que tem 16 anos, que faz o ensino médio, né? Ambos fizeram ProERD também, e eu atuo já na área de educação também já há alguns anos. Sou formado em Pedagogia, graduado em Docência do Ensino Superior, e trabalho como professor policial dentro da corporação, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida depois, quiser perguntar, não tem problema nenhum. Bom, vamos começar a nossa palestra para valer. Eu vou apresentar para vocês compartilhar uma tela, e aí vocês vão ficar ouvindo mais a minha voz e acompanhando os slides, ok? Então está escrito aí na tela, CPESC, Comando de Policiamento Escolar, PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, e eu sou o Sargento Gilcélio. Eu vou começar com o primeiro slide, gente, mas antes de falar, eu vou falar um pouco sobre as drogas, vou falar sobre efeitos colaterais e os danos que elas causam no organismo e formas de prevenção. Quando a gente fala de prevenção às drogas, é muito delicado, porque muitos alunos do PROERD, professores, pais, né, familiares, comentam, poxa, policial, mas lá na minha rua, na minha quadra, no meu prédio, a gente conhece pessoas nós sabemos que existem pessoas que usam drogas, existem bocas de fumo, existem uma série de situações de tráfico de drogas. Como evitar esse tipo de situação? A melhor forma de se evitar o envolvimento com drogas é a prevenção. Existem 3 tipos de prevenção. O primeiro tipo de prevenção às drogas é a prevenção primária, que é exatamente essa que a gente está fazendo agora. Uma palestra, informações, aconselhamentos, né, direcionamentos, exatamente para um público que nunca se envolveu com drogas. Sabe o que é droga, sabe que ela existe, mas que nunca experimentou, que nunca se envolveu, não tem nenhum tipo de envolvimento, correto? Essa é o primeiro tipo de prevenção existente em relação às drogas. O segundo tipo de prevenção, ele já adequa aquelas pessoas que, de alguma forma, já tiveram contato com a droga, já experimentaram, são usuários contínuos. Vou dar um exemplo simples. Existem muitos pais, às vezes nas reuniões que nós participamos, que fazem consumo de bebida alcoólica, né? Eles ingerem bebida alcoólica aos finais de semana, por exemplo. Dizem que bebem socialmente. Na verdade, essas pessoas já estão fazendo um consumo de uma substância, né? E essa substância, ela é considerada droga pela Organização Mundial de Saúde, a bebida alcoólica.
A bebida alcoólica é considerada uma droga pela OMS, Organização Mundial de Saúde. A gente está muito ouvindo falar sobre a OMS agora, nesse período de pandemia, né? E a OMS, ela diz que qualquer bebida líquida que possua mais de 0,5% de teor alcoólico em sua composição é considerada bebida alcoólica. Né? Então, o segundo tipo de prevenção vai para esse público, para esse pessoal que já faz uso de alguma substância. Por exemplo, o cigarro, por exemplo, também é dado o segundo tipo de prevenção. Né? As pessoas têm acompanhamento, às vezes médico, psicológico, psiquiátrico, né? E o terceiro tipo é o mais delicado, na minha opinião, é o tipo de prevenção onde é o tratamento realmente para pessoas que são dependentes de substâncias psicoativas, de drogas pesadas, como crack, merla, maconha, cocaína e outras drogas, ok? Então, são esses 3 tipos de prevenção. Mas toda vez que eu começo uma palestra, seja ela presente na sala de aula ou mesmo pela plataforma Meet ou Zoom, surge na cabeça das pessoas que estão acompanhando a dúvida, mas droga, o que é isso exatamente? Então, eu trouxe um conceito para vocês do que é droga. Então, drogas, o que é isso? Eu tenho aí a palavra drogas escrita com maconha, êxtase, cocaína, heroína, tabaco e o crack, né? É escrito a palavra drogas. Mas o que é drogas exatamente? Quando eu pergunto o que é droga, muito aluno às vezes levanta a mão e responde, é maconha, é cocaína, é bebida alcoólica. Tá certo, não tá errado. Mas existe um conceito dado pela Organização Mundial de Saúde que diz que droga é qualquer substância natural ou sintética que não seja alimento e que altere o funcionamento do corpo e da mente. Vamos entender isso rapidamente, certo? É qualquer substância natural. Poxa, natural, lembra o quê? Natureza, vem da natureza. Vem da natureza, é feito de plantas. Olha que interessante, a própria palavra drogas, ela vem do holandês antigo, que significa drug. Isso porque antigamente a maioria dos remédios eram feitos à base de folhas secas, ou seja, folhas que vêm de plantas e plantas que estão na natureza. Então, droga é qualquer substância natural, então toda vez que estiver natural, vem da natureza. Ou sintética, não seja alimento que altere o funcionamento do corpo e da mente. Bom, vamos entender isso. Natural vem da natureza, folhas. Então, as folhas são drogas? Não exatamente, vocês vão entender no decorrer da palestra, certo? Mas existem substâncias que a matéria-prima, né, a substância é retirada de alguma planta. Vocês vão entender isso, por exemplo, como na maconha, tá certo? A sintética ela é feita em laboratório. Por exemplo, hoje são fabricados aí por diversos traficantes, né, para realizarem venda de drogas, a maconha sintética, ou seja, ela não vem da planta, ela é uma droga feita em laboratório que provavelmente tenha as funções, as substâncias, perdão, da maconha, mas não necessariamente veio na natureza. Então, natural vem da natureza, sintética feita em laboratório, que não é alimento. Então, droga não se come, droga não vai alimentar ninguém, né? Não é para matar a fome, e que altera o funcionamento do corpo e da mente. Vou dar um exemplo rápido para a galera que está acompanhando. Já temos aí 18 alunos no total, com os professores, claro, 19. Ó, eu falei da bebida alcoólica, só para vocês entenderem. Uma pessoa que bebe um copo de cachaça, antes dela beber, ela falando normalmente, ela vai estar se comportando como nós estamos agora. Imagina um narrador de futebol, narrando um jogo. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui diretamente do Estádio Nacional de Brasília para transmitir um jogo para você que está acompanhando aqui na plataforma Meet, a galera da escola. Beleza. Ela vai narrar, perfeito. Imagina se ele tiver bebido um copo de cachaça ou mais. Aquele copo de cachaça vai alterar o funcionamento do corpo dele? Vai. A gente vê isso através dos bebuns que estão na rua, que perdem a sua coordenação motora, e assim altera o funcionamento do seu corpo. Altera o funcionamento da mente? Sim. Quer ver um exemplo? A fala. Imagina, no início ele falou correto. Imagina o cara, depois de ter tomado um porre, narrar um jogo de futebol. Amigos da Rede Globo, meu Deus do céu, o cara não vai conseguir. A gente já observou várias vezes que o bebum, ele inclusive tem a fala arrastada, certo? Então, o que é droga, Sargento Gilcélio? Droga é qualquer substância natural ou sintética que não seja alimento que altere o funcionamento do corpo e da mente. Até aqui, tranquilo? A galera conseguiu entender aí o que é droga? Beleza, então. Vamos partir, então, para uma outra situação. Muita coisa interessante hoje, se liga. Olha só, as drogas, elas são classificadas em 3 tipos. Algumas publicações classificam em 4 tipos, mas a grande maioria citam essas 3. As publicações falam que as drogas são divididas em 3 tipos: estimulantes,
as depressoras e as alucinógenas, que são essas que estão aparecendo na tela. As estimulantes são aquelas que aceleram a atividade do SNC, Sistema Nervoso Central, lá no nosso cérebro, certo? Gente, tudo que a gente faz é comandado pelo sistema nervoso central, é o computador central do nosso corpo. Então, quando alguém usa uma substância, uma droga estimulante, ela vai fazer o quê? Ela vai acelerar esse computador, e a pessoa vai ficar acelerada, vai ficar nervosa, vai se movimentar muito, vai dormir pouco, vai falar muito, vai ficar trêmula, né? Vai acontecer com ela perda do sono, enfim. Então, estimulante, o próprio nome já está dizendo, vai estimular o sistema nervoso central. A segunda classificação das drogas depressoras. Olha só, o nome já diz, gente, estimulante estimula, depressora deprime. Mas deprime o quê, sargento? Atividade do sistema nervoso central, lá no cérebro, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, exemplo de droga estimulante, daquela que acelera: cigarro, cocaína, crack, merla, cafeína. Interessante que já já eu vou falar sobre elas, vocês vão entender um pouco melhor sobre isso. Nas depressoras é o contrário. Se a estimulante estimula, acelera, a depressora diminui essa atividade. Exemplo, bebida alcoólica, a heroína, inalantes como cola de sapateiro, cola de madeira, tiner, gasolina, solventes e outras substâncias que eu vou citar algumas também. E, no final, nós temos as drogas alucinógenas, que em algumas publicações aparece o termo perturbadoras. Por quê? Porque elas distorcem a atividade do sistema nervoso central, lá no cérebro. Exemplo dessas drogas: maconha, o êxtase, e até alguns cogumelos que possuem a substância chamada psilocibina. Tem também uns selinhos que o pessoal costuma chamar de balinha. Alguém já ouviu falar? Fulano foi numa festa e lá tinha balinha para distribuir. A balinha, galera, não é o pirulito, não é uma bala, não é um doce, não. É uma droga. Pode causar até 8 horas de alucinações seguidas. Muitas delas têm em sua base uma substância chamada LSD, a sigla de uma substância americana chamada dietilamida do ácido lisérgico. Muito perigosa para o organismo. Então, olha só. Já descobrimos o conceito de drogas. Então, droga é qualquer substância natural ou sintética que não seja alimento, que altera o funcionamento do corpo e da mente. Descobrimos que são classificadas em 3 tipos: estimulantes, depressoras e alucinógenas. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais em cada droga e o efeito delas. Gente, eu não posso falar de todas as drogas. São muitas. Então, nesse tempo que eu vou conversar com você, eu vou citar as principais, as mais usadas, os efeitos e como a gente pode fazer para evitá-las, ok? Vamos lá. Até aqui tá tudo bem, Zenilda? Beleza, então, vamos lá. Primeira droga. Essa droga que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. É o cigarro. Olha que interessante. O cigarro está classificado em que tipo? Droga estimulante. Ou seja, ela acelera a atividade do sistema nervoso central. Correto? Olha só que interessante. É uma droga usada no mundo inteiro há mais de 1000 anos antes de Cristo. Causa diversos danos ao corpo humano, dentre eles o câncer de pulmão, né? E possui mais de 4.700 substâncias tóxicas, dentre elas a nicotina, que é a principal. Gente, por que uma pessoa, quando começa a experimentar o cigarro, com o passar do tempo ela fica viciada, fica dependente? Por causa da substância chamada nicotina, que está presente no próprio cigarro, na própria planta do fumo. Mas, sério, o cigarro é feito aonde? Em laboratório? Ele é natural? Vem de uma planta? Sim, ele é natural, ele vem de uma planta. Apesar de ser trabalhado em laboratório para venda em grande escala, ele vem de uma planta chamada planta do fumo. E a nicotina já está presente dentro da própria planta do fumo. Ninguém foi lá e colocou, não. Só que existem outras substâncias que foram colocadas pelos fabricantes. Gente, aqui fala que são mais de 4.700. Até o momento, já foram identificadas no mundo, nos cigarros, nos laboratórios, aproximadamente 4.723 substâncias tóxicas. Além da nicotina, que é a principal, tem acetona. O acetona, que é usado para tirar esmalte de unha, existe no cigarro, ele é usado para facilitar a queima. Gás butano, que é usado na fabricação de gás de cozinha. Olha o tanto que é cancerígeno, totalmente perigoso para a saúde humana. Tem o monóxido de carbono, que está presente nessas fumaças que saem de carro, caminhão, ônibus, moto, é também altamente cancerígeno, causa câncer no organismo, né? Então, é uma substância que causa morte. Eu fiquei feliz esses últimos anos, porque o consumo de cigarro diminuiu bastante no mundo. Sabiam disso? Na década de 80, por exemplo, haviam, inclusive, comerciais na televisão sobre o cigarro. Acredito que os professores talvez lembram disso, que passava aquelas propagandas do cigarro Hollywood, o sucesso, tinha o cigarro Marlboro, onde o garoto propaganda era um cowboy, enfim. Hoje não tem mais, né? A Organização Mundial de Saúde proibiu a propaganda de cigarro.
Antigamente, inclusive, tinha uns doces que eram vendidos, gente, barrinha de chocolate em formato de cigarro, para conquistar a atenção dos jovens. Hoje, essa atenção é conquistada de outras formas. Eu fico feliz que o cigarro tenha diminuído o seu uso. Em contrapartida, eu tenho uma preocupação. Tá vendo? Eu falo de cigarro, eu não envolvo apenas esse cigarro que a gente vê aqui na palestra, não. Eu posso citar mais outros 2 produtos que são muito utilizados. Apesar do cigarro ter diminuído o seu uso, esses outros 2 produtos aumentaram muito o seu uso no meio dos jovens. Eu queria saber de vocês. Vocês fazem ideia de que produtos são esses? Alguém quer arriscar? Giovana, manda ver, tá aí curiosa. O que é? Eu vou falar o quê? Não, tá viajando, não é maconha, tô falando de produtos cigarros. Vocês conhecem vários. É o nome? É o nome? O nome desses produtos, você sabe? Não. Só Não, conheço então vai o lá. nome do cigarro. Mas o produto não sei. É pra Não, mas cada tá valendo, valeu a participação. Vai lá, Paulo. Acho que são os cigarros eletrônicos, né, cara? Muito bom, garoto. Cigarros eletrônicos, esses vapers aí. Olha, muito bom. Narguilé. Narguilé, cara, isso, eu estava aguardando essa resposta. É isso aí, Paulo. Olha só, gente. O cigarro comum, ele diminuiu muito o uso entre os jovens, principalmente. Em contrapartida, triplicou-se a quantidade de usuários que estão consumindo os cigarros artificiais. Quais são eles? O narguilé. Aí o grande problema do narguilé é uma moda muito grande no meio dessa galera, velho. Galera de 12 anos, 14 anos, 16 anos, 20 anos, 30 anos. Todo mundo, você vai numa festa, tem aquela garrafa cheia d'água com mangueiras, soltando fumaça, tem um carvão em cima. É o famoso narguilé. Ah, policial, mas tem uma coisa, o narguilé tem uma fumaça bonita, ela se dissipa, a galera faz bolinha com a boca. Ah, policial, mas aquela fumaça é cheirosa, ela tem cheiro de hortelã, tem cheiro de morango. Ah, policial, ela tem gosto de chocolate. Ah, é? O que você prefere? Comer uma barra de chocolate ou fumar uma hora de narguilé de chocolate? A Organização Mundial de Saúde e o Ministério de Saúde no Brasil fizeram uma pesquisa e através do CEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas. Eles descobriram, gente, que uma hora numa roda de narguilé, uma hora fumando Viper, já vou explicar o que é Viper, né, equivale a 200 cigarros desse daqui, ó, fumados. E 200 cigarros, gente, equivale a 5 carteiras de cigarro em uma hora. Haja pulmão, não é verdade? O pulmão da gente, ele não foi feito para absorver fumaça. Tanto que quando existem essas queimadas que nós passamos aí nos últimos meses, né, a gente observa que a maioria dos bombeiros, quando vão trabalhar nessas queimadas, eles usam máscaras respiratórias, porque o nosso pulmão não foi feito para respirar fumaça. E quando o narguilé, o cigarro, o Viper produz a fumaça, aquela fumaça é altamente perigosa para o organismo. É feita à base de aditivos, né, substâncias tóxicas, dentre elas a nicotina. E aí, galera, onde está o maior problema? Eu até brinco com os meus alunos do 5º ano, eu falo, galerinha, tio, mas teve uma festa da minha casa e lá tinha um narguilé de morango, a galera estava fumando, e um cheiro gostoso de morango. Mentira, aquilo é um aditivo, como se fosse uma imitação do morango. Não tem nada de morango ali, muito pelo contrário, é muito perigoso. Esse é o narguilé. O Viper, gente, é pior ainda, porque o Viper ele nada mais é do que, muita gente chama de caneta eletrônica, né? Ou aquele reservatório. Ele tem um aquecedor à base de uma bateria, e aquele aquecedor aquece um líquido, um aditivo, perdão, e esse aditivo vai transformar aquele líquido em fumaça a cada tragada, cada vez que a pessoa colocar na boca. Só que detalhe, aquela fumaça vai até os pulmões. Parte dessa fumaça é absorvida pelas paredes internas do pulmão, pelos alvéolos, vocês devem estudar em ciências, e cai na corrente sanguínea, cara. Algumas coisas que provocam. Aliás, eu vou mostrar para vocês. O Ministério da Saúde do Brasil e no mundo, eles colocam fotos atrás das carteiras de cigarro. Eu separei aqui umas 3, vou mostrar para vocês. Presta atenção. Essa primeira está escrito assim, ó. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca e perda dos dentes. Olha os dentes desse cara. Os amarelados, cariados, né? A gengiva bem inchada e vermelha, os poros dos lábios também bem pretinhos por causa da fumaça, mas observe esse cantinho aqui onde está o mouse, tá vendo? Isso daqui não é uma língua, não é uma gengiva, isso daqui é um câncer de boca que está se iniciando. Em alguns casos, a pessoa precisa ter o maxilar retirado em procedimento cirúrgico, né? Não deixar o câncer tomar conta de toda a parte da boca dessa pessoa. Existem, inclusive, vídeos no YouTube. Eu sei que a galera gosta de
navegada no YouTube, tiver curiosidade, vai lá depois, você vai ver cada coisa que você vai ficar horrorizado. E aquilo não é mentira, não é montagem de Hollywood. Né? Eu costumo dizer, gente, que se a gente pudesse levar os nossos jovens a 2 lugares, talvez eles se conscientizassem de algumas coisas que eles podem ajudar a evitar. Os jovens pudessem visitar ala de doentes terminais respiratórios em hospitais como o Hospital de Base, ou visitar presídios como o da Papuda, eles jamais se envolveriam com um problema, porque eles viriam a realidade de perto e como ela é. E a gente vê isso na profissão da gente o dia todo. Né? Inclusive, essa semana eu trabalhei na Papuda, e lá é uma situação muito delicada, muito complicada. Né? Vamos lá. Segunda diz assim, o Ministério da Saúde adverte. Essa necrose foi causada pelo consumo de tabaco. Sargento, o que é necrose, sargento? Essa ferida enorme na perna do cara. Detalhe, essa ferida ela não cicatriza mais, gente. Por quê? Não está havendo vascularização, não está havendo circulação sanguínea. O que acontece? Não vai cicatrizar. Pelo contrário, vai apodrecer até cair. Existem membros, dedos, mãos, dedos dos pés, que algumas pessoas acabam tendo que amputar, às vezes até a própria perna, o próprio braço, devido à falta de circulação. Por quê? O cigarro, com o passar dos anos, ele causa estreitamento dos vasos sanguíneos e entupimento. Vocês terem uma ideia, vocês sabiam que a maioria das pessoas que morrem de infarto, de ataque cardíaco, normalmente estão relacionadas ao tabagismo. O que é o tabagismo? É o consumo de cigarro. Muita gente pensa assim, porque ele comia gordura demais. Claro que a gordura alimentar vai prejudicar também. Mas a maioria dos ataques cardíacos são causados devido ao consumo de cigarro, sendo fumante ativo ou passivo. Sabe o que é isso? Fumante ativo é todo mundo que fuma. Colocou cigarro, charuto, narguilé, cachimbo, Viper na boca. Quem fumou é fumante ativo. E o fumante passivo é aquela pessoa que não fuma, mas fica perto, respirando a fumaça do cigarro. Adianta. Não está fumando, mas está respirando, vai fazer mal também. Por último, eu tenho outra advertência que fala assim, o Ministério da Saúde adverte. Ao fumar, você inala arsênico e naftalina. Gente, o que é arsênico? Arsênico é um produto usado na fabricação de veneno para rato, carrapato, pulga de cachorro. Arsênico. E no cigarro. Né? E a naftalina é usada para barata. Naftalina são aquelas bolinhas brancas, minha mãe colocava muito no guarda-roupa, né, para não dar traça. O cigarro também é prejudicial à saúde. Então, esses são apenas alguma. Eu separei 3, mas existem centenas de fotos de advertência. Eu creio que vocês já devem ter visto isso em algum lugar. E aquilo lá não é só para causar medo, não, gente, é para informar. Porque eu conheço muitas pessoas que são fumantes, gente, quando eles pegam um cigarro e dão uma olhada na carteira de cigarro, eles viram aquela foto. Eles acham que se não ver aquela foto, não vai fazer o cigarro não vai fazer mal para elas. E é um engano, né? Mas vamos lá. Vou mostrar para vocês que o cigarro é uma droga mortal. Esse cara é um americano, a história dele na internet, eu só não lembro, Magoy, se eu não me engano, Magoy é o nome dele. Não tenho certeza, não vou confirmar. Mas esse cara ele foi garoto propaganda de uma marca de cigarro muito famosa no mundo, Marlboro, cigarro Marlboro. Ele era um dos cowboys da Marlboro. Esse cara começou a fumar, gente, com 12 anos de idade. E a grande maioria dessa galerinha que está acompanhando a palestra aí deve estar nessa faixa de idade, né? 12 anos. O Magoy começou a fumar com 12 anos de idade porque achava charmoso. Quando ele fumava, dava a intenção de que ele estava com poder, que era o cara, né? Aquele cara que chamava atenção, era referência. E aí, nessa foto, o Magoy está com 38 anos de idade. Ou seja, muitos anos depois, ele pôs família, teve filho, o filho dele está com ele aí do lado. Só que no dia dessa foto aí foi o dia que ele estava tossindo muito, foi ao hospital, sentindo dores no peito, fizeram alguns exames e detectou, né, inflamação pulmonar. Ele fez uma biópsia, tirou um pedacinho lá do pulmão para análise e descobriu que estava com câncer de pulmão em estado avançado. Começou a se tratar. Tirou essa foto para falar, não, vou parar de fumar e vou tirar uma foto do antes e o depois da doença. Só que não teve chance, porque ele faleceu. 2 semanas depois, ele faleceu. Só que nessas 2 semanas, esse cara definhou, ele emagreceu, ele perdeu o cabelo, ficou parecendo um cadáver. E poucas horas antes de ele morrer, ele já sabendo que o fim dele ia ser a morte, ele convidou um amigo para bater uma foto dele e pediu para que essa foto corresse o mundo, mostrar para o mundo que ele tinha ficado daquele jeito, por causa do cigarro que ele fez propaganda durante tantos anos. Esse é o Magoy aí, ó. Antes de iniciar o tratamento, depois do tratamento. Olha a diferença. Gente, isso não é montagem, não. Isso é real, tá? Tanto que aquela foto anterior está aqui, ó, no colo dele. Tá ele com o filho dele agora está aqui com a esposa já ciente que ele está em fase terminal, ou seja, vai morrer, que não tem jeito de salvar.
Deu todos os pelos, né? Cabelo, sobrancelha, emagreceu. Causa espanto isso, porque era uma pessoa que até então estava normal 2 semanas atrás, né? Engraçado, gente, porque o próprio YouTube tem muitas filmagens, inclusive tem uma filmagem de um garoto aqui do Brasil, e ele fumava narguilé durante 5 anos. Ele teve um enfisema pulmonar, teve que fazer uma drenagem, e na lateral do pulmão dele teve que abrir a lateral das costelas, né, e aparece o pulmão dele respirando. Se ele não faz a drenagem, ele tinha morrido. Ele fala que tinha ficado daquele jeito por causa dos 5 anos de narguilé. Ela fumava uma média de umas 4 horas de narguilé todos os dias. Você que aí tá, de repente, com a galerinha, acha bonitinho a galera usar o Viper, usar o narguilé, acha cheirosa a fumaça, acha bonitinho fazer aquela fumaça com a boca, acorda, cara. Tem que ter personalidade para entender o seguinte, você sabe que aquilo faz mal. Para que você vai se aproximar? Para que vai usar? Eu costumo dizer para a galera, você sabe que cocô é ruim, você vai comer cocô? Então, se você sabe que droga é ruim, para que você vai usar? Ela não quer dizer que se a pessoa vai dar uma tragada no cigarro e vai cair dura no chão, não. Às vezes pode demorar um processo de anos e anos, ou meses, né, como foi o caso desse garoto que eu falei para vocês. Mas essa só é uma ideia do cigarro. Eu vou falar sobre outra droga agora. Posso passar? Vamos lá. Próxima droga que eu vou falar. Ah, gente, olha só. Esqueci dessa foto. Vocês sabem que órgão é esse? Isso aqui é um pulmão. Tá vendo aqui? Uma pessoa morta. Não é montagem não, gente, tá? Um cadáver, daqui a mão do médico, ele abriu o peito desse cadáver, e esse cadáver morreu de câncer de pulmão. Olha o detalhe dos pulmões desse cara. Tá vendo essas manchas pretas? Os alvéolos preenchidos de manchas pretas. O médico ainda abriu um pedacinho aqui para dar uma olhada dentro. Isso que foi causado, gente, por anos e anos do uso de cigarro. O acúmulo da fuligem do cigarro foi direto para os pulmões. Isso interrompeu a circulação sanguínea, causou enfisema pulmonar, e o cara morreu. A vida é uma só, gente. Então a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Não é porque você é jovem, você tem que ser tolo. Eu já fui jovem, os professores já foram jovens também, né? Não estou chamando ninguém de velho, por favor, gente. Tá? Mas passa muito rápido, então aproveita da melhor maneira. A maioria dos jovens acham que ser inteligente, ter personalidade é ir na onda de todo mundo. Não, cria a tua própria onda de forma positiva. Vamos lá. Outra droga é essa aqui, bebida alcoólica, que é um outro perigo aí para o jovem, que o jovem, eu bebi uma bebida que é docinha, sargento. Ela é gostosa, mas depois eu fiquei meio zonzo, sargento. É? Então vamos entender um pouco da bebida alcoólica. Olha a Débora falando, coitados, meu Deus do céu. Existem registros arqueológicos que revelam que o álcool já é usado pela humanidade aproximadamente mais de 6 mil anos antes de Cristo. Cristo não tinha nem nascido, já tinha gente consumindo bebida alcoólica. Né? A bebida alcoólica é inclusive citada nas escrituras, né? Dentre os efeitos das bebidas alcoólicas, a gente pode citar aqui, tonturas, vômitos, dores de cabeça, cirrose, perda da coordenação motora e diversos outros males, né? Agora, lembrando que o álcool, gente, é uma droga depressora. Lembra que o cigarro estava lá em cima, que era estimulante? Acelera a atividade. O álcool já é o contrário, deprime. Inclusive, gente, é muito usado também estupradores a desculpa de servir bebida alcoólica, principalmente para meninas jovens. Meninas, se liguem. A menina tá lá na festinha, aí chega alguém com uma bebida docinha, dá para a menina bebe, acha legal, começa a se embriagar, acaba perdendo os seus sentidos, né, e acaba sendo abusada sexualmente por causa de consumo de bebida alcoólica. Então, cuidado com isso. Eu peguei a ocorrência, eu não sei se os professores vão lembrar, mas tinha uma festa aqui em Brasília chamada Micarecandanga. E a Micarecandanga acontecia ali em volta da torre de TV, Estádio Nacional. Lembra que assim que eu entrei na polícia, a gente pegou uma ocorrência de uma menina que tinha ido para Micarecandanga, aquela festa com trio elétrico, música baiana, e ela começou a beber vodka às 4 horas da tarde, né? E a gente encontrou essa menina desmaiada, próxima a uma árvore, ela estava de saia, sem calcinha e com a blusa levantada. E ela estava desmaiada, dava para ver tudo. Só que quando a gente chegou perto, quando as motos da PM chegaram perto, os caras correram. Os caras vinham abusar sexualmente dela, chamou uma ambulância, essa menina foi levada para o hospital de base, lá no hospital de base, ela tomou injeção de glicose, soro. Quando ela recobrou a consciência, ela falou que ela tinha bebido muito com os rapazes que ela tinha conhecido na festa. O que esses rapazes queriam? Abusar sexualmente daquela menina. Então se liga quando você estiver numa festinha. Eu, por exemplo, eu costumo quando alguém vem me servir, eu dou uma olhada no copo, eu cheiro, uma olhada antes de beber. Se tiver bebida alcoólica, se tiver outra droga ali dentro, é complicado, né? Então analise isso também. Bom, o principal órgão do corpo humano afetado pelo uso da bebida alcoólica. Esse aqui, o fígado. Esse que está na foto é um fígado saudável, gente.
Lá no cigarro, o principal órgão afetado é o pulmão, são os pulmões, né? Vai afetar todo o organismo, coração, rins, bexiga, enfim, todos os órgãos, mas o principal afetado pelo cigarro, pulmão, pela bebida, fígado, tá? E um fígado saudável de vocês, nosso, né? Deve estar assim, ó, bonitinho, mas isso aqui não é aquele fígado que a mãe faz com cebola, não, hein, gente? É um fígado humano, né? E ele, quando fica doente por causa do excesso de bebida alcoólica, ele pode ocasionar uma doença chamada cirrose, uma doença que deixa o fígado assim, ó. Olha a diferença. Um fígado saudável, limpinho, bonitinho, e esse é um fígado com cirrose, né? Que é a mão do médico, o médico abriu ali também um paciente, aí tirou o fígado dele para dar uma olhada, olha a situação que estava. A vida é uma só, aproveita ela da melhor forma possível. Você não precisa de bebida alcoólica para ser feliz, você não precisa de cigarro para ser feliz. Além disso, gente, o álcool, muitas vezes a gente observa mulheres que estão grávidas consumindo bebida alcoólica. Bom, a gente já deve ter estudado em ciências, eu acho que vocês também. Tudo que a mãezinha lá que está grávida, né, ela se alimenta, de alguma forma vai para o bebê que está no útero dela, né, lá na barriga dela. Se ela come, sei lá, arroz, né, carboidratos do arroz, também vai alimentar o bebê. Ela bebe água, H2O, vai hidratar o bebê. Se a mãe ingere bebida alcoólica, você que vai deixar o bebê doidão lá no útero dela? Não necessariamente. Mas esse álcool presente nessa bebida alcoólica que a mãe ingere pode ocasionar ao bebê sérios danos, inclusive provocar má formação e problemas congênitos. O que é isso? A criança nasce com algum problema, deformação, de deficiência física, intelectual, deformidades. Isso não é culpa da criança. Gente, eu também não estou dizendo que qualquer pessoa que tenha alguma deficiência era porque a mãe fazia uso de bebida ou outras drogas, não. Estou dizendo que quando a mãe, a gestante, faz uso de alguma substância assim, ela pode potencializar esses riscos do seu bebê. E é interessante que eu tive uma visita no Museu de Drogas da Polícia. Eu vi lá vários fetos humanos. O que são fetos humanos? São bebês. Estavam dentro de vidros, aqueles vidros grandes, parecendo vidros de maionese. Dentro desses vidros tinha um líquido chamado formol, e dentro do formol, esses fetos humanos. Mais um me chamou a atenção. Eu vou mostrar para vocês. A mãe desse bebê fazia tanto uso de drogas, dentre elas bebida alcoólica, que essa criança nasceu sem a caixa craniana. O cérebrozinho dela nasceu para fora. Ela nasceu sem o globo ocular nos dois orifícios dos olhos. Ela nasceu com deformidades. E eu chamou a atenção. Vocês querem ver? Se não quiser, eu posso passar direto. Posso mostrar, então? Para mim, pode. Vamos lá, Giovana. Vou mostrar, então. Olha só que interessante, gente. Isso aqui é um feto com má formação. A mãe fazia uso de álcool, dentre outras drogas, excessivamente. Deixa eu explicar. Quando eu mostro essa foto na apresentação presencial, muitos alunos falam assim, nossa, é um ET, sargento. Ah, é um bicho. Não, gente, não é uma criança. Era para ser normal. Mas olha que interessante. Ela nasceu sem a caixa craniana. Isso aqui que vocês estão vendo não é o cabelo dela. Isso aqui é o cérebro dela para fora do crânio. Esse espaço dos olhos não tem um globo ocular. Ela está com deformidades nas mãos e nos pés. Ela usava droga? Não, mas a mãe usava. E todos os efeitos danosos passou para essa criança. Ok? Mas vamos lá, vamos parar não. Acorda aí, galera. Olha só, vamos falar um pouquinho agora sobre a maconha. Na hora que eu estava falando sobre cigarro, uma galerinha aí citou a maconha, então se liga. Cigarro não é a mesma coisa que a maconha, só que a maconha, ela é usada de forma parecida com que o cigarro é usado. Então, presta atenção. Droga usada há mais de 5.000 anos antes de Cristo, tem uma substância chamada THC. Giovana, desliga teu microfone, gatona, por favor. Isso, valeu. Já você volta. Então, olha só. Na maconha tem uma substância chamada THC. THC é a sigla de uma substância chamada delta-9-tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha. É a principal substância da maconha. É igual lá no cigarro. No cigarro não tem a nicotina, que é a principal substância. Na bebida alcoólica não tem o álcool, que é a principal substância. Na maconha é o THC. Beleza? THC, gente, ninguém precisa decorar isso. Precisa entender. THC é a principal substância da maconha. O que significa THC? Delta-9-tetrahidrocannabinol. Ela é ilegal. Vem de uma planta, é uma droga natural, mas hoje em dia já é fabricado de forma sintética em laboratório, né? Com um potencial de THC elevadíssimo, é a substância que causa dependência, né? Pode causar os mesmos danos, os efeitos que o cigarro causa, podendo inclusive causar câncer de pulmão e outras doenças, além de alucinações.
O que causa alucinações? Olha aqui, ó, porque ela é uma droga alucinógena. Então, o usuário de maconha, como é que a polícia militar, quando está numa ronda na rua, ela percebe que alguém está usando? Normalmente a gente faz abordagem, na abordagem não dá para identificar. A gente faz abordagem por segurança, por prevenção, saber se a pessoa está armada, se não está, se tem droga, se não tem, né? Se a pessoa, por exemplo, você está passando num lugar às 3 horas da tarde, o cara está numa esquina, encostado no poste, olhando para o nada, e aí quando vem a viatura da polícia, ele quer sair de fininho, a gente já vai lá e aborda. Aí quando a gente aborda um cara desse, é que ele é bandido? Não. Eu, policial militar, já fui abordado, né? Botei a mão na cabeça, fui identificado, terminou a abordagem, eu agradeci, os policiais foram embora. Porque existem situações que a gente, às vezes, tem a suspeita de que a pessoa usa droga. Como é que a gente percebe? O usuário de maconha, ele fica com os olhos bem avermelhados. Quando ele fuma maconha, causa estreitamento dos vasos sanguíneos e os olhos ficam ressecados. O olho vai ficar bastante vermelho, essa parte branca do globo ocular vai ficar bem vermelha. Não quer dizer que todo mundo que está com o olho vermelho, gente, fumou maconha, não. Eu, de vez em quando, minha rinite ataca, eu também fico com o olho vermelho. Tá? Só para vocês entenderem. Estou falando que pode ser suspeição. Né? Outra coisa, a ponta dos dedos ficam amareladas, ficam manchadas de amarelo, quase marrom. Por quê? Quando o usuário de maconha está fumando maconha, ela libera THC e o THC mancha a pontinha dos dedos de amarelo. Outra coisa, a gente pede para a pessoa cuspir no chão, ela não consegue salivar. Além do que, dá muita fome, a pessoa fica muito aérea, fica meio lerda, até a fala fica diferente, pode ver, velho. É desse jeito, certo? Então, a gente, quando aborda, a gente já percebe por essas situações. Mas o que é a maconha? Eu vou falar, inclusive, sobre o uso medicinal dela, que muitas vezes algumas pessoas comentam, mas já. Maconha, essa planta aí, ó. Eu já vi algumas escolas, professora Zenilda, professora Rosângela, professor Paulo, Canto da Zema, Samambaia, Gama, que muitos alunos às vezes vão ao banheiro e faz o desenho dessa folha. Ou lá na parede do banheiro, ou na parede da escola, ou no caderno. Então usa um brinquinho com a folha da maconha, uma blusa que tem a folha da maconha. Deixa eu só alertar vocês sobre uma situação. Existe um artigo no Código Penal Brasileiro que fala da apologia às drogas. Galera, se liga, tá? Quando a pessoa está usando alguma coisa desse tipo ou desenhando na escola, ela está fazendo apologia. O que é apologia, Gilson? Ela está incentivando o uso da droga, ela está fazendo propaganda da droga. Não é permitido. Tá? É considerado contravenção penal. Certo? Então se liga, é só uma dica. Olha só que interessante um fato sobre a folha da maconha. Isso aqui é uma planta, tá, gente? O que acontece? Tem um galinho aqui, e, na minha opinião, é uma planta até bonita. Ela foi descoberta na China, um imperador chinês, onde o fumo dele tinha acabado, ele mandou os empregados dele lá no jardim, os caras acharam essa folha aí, deram para ele e ficou doidão. Olha que interessante, ela nunca se apresenta com um número par de folha, é sempre um número ímpar. Olha só que interessante, ela tem uma pequenininha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, número ímpar. Ela pode diferenciar entre 3 até 15 folhas num galho só. Nunca vai ter número par, 2, 4, 6, 8, é uma característica natural da planta. O que o traficante faz? O traficante quer ganhar dinheiro, gente. Ele quer ganhar dinheiro sem trabalhar, de forma ilegal, ele quer ficar rico. O que ele faz? Planta essa droga, quando essa droga, com essa planta está grande, ele pega essa folha, quando está desse jeito, coloca para secar. Já pegaram folha de abacate ou de mangueira quando está seca, esfarelaram assim na mão? Eu já fiz. Né? E de abacate, principalmente quando era menino, eu arrancava abacate do pé, ia comer abacate, pegava as folhas e esfarelava assim. E o traficante faz isso com a folha da maconha. Só que quando ele vê que não rende muito, o que ele faz? Ele mistura cocô de vaca ou de cavalo. Do sargento. Cocô de vaca e cavalo, por quê? Porque cavalo e vaca comem capim. Quando eles misturam, é praticamente capim triturado. Eles colocam numa máquina chamada prensa e prensa aquela substância, transformar tipo num tijolinho, para ficar tirando os pedacinhos. E aí enrolam com aquelas fitas durex. A gente vê muito isso no Jornal Nacional, quando mostram as reportagens de apreensões, né? Ela fica mais ou menos assim, gente, ó. Isso aqui é a maconha prensada misturada com fezes de animais. Aqui é ela triturada, ressecada, né? Depois os caras só vêm e ficam enrolando as fitas aqui para vender. Né? E aí os caras fazem cigarro de maconha e fumam. Aí chega pro cara e fala assim, meu irmão, o que foi? Ô, policial, tô doidão. Por quê? Fumei maconha. Cara, fumou maconha com cocô? É sério. Cocô de vaca e cocô de cavalo. Como é que você sabe disso, sargento? A gente aprende a droga, leva para a delegacia, é feita análise, depois vem um relatório para a gente, o que tinha naquela substância que a gente aprendeu. Aí tem lá, folhas da cannabis sativa, que é o nome científico da planta da maconha. Coliformes fecais animais. O que é coliformes fecais animais? Cocô de animal.
cocô de cavalo, cocô de vaca, tá bom? Vamos lá, galera. Falei de cigarro, falei de bebida, falei de maconha, agora eu vou falar. Se liga, no final eu vou fazer uma pergunta aqui. Professora Zenilda, eu vou fazer uma pergunta no final que se a galera souber responder correto, vai levar uma camiseta do Proeste. Depois a gente combina e eu deixei na escola. Aí o aluno só vai buscar, pode ser? Camiseta do Proeste. Beleza. Vamos lá, então. Se liga, vou perguntar no final. Cocaína, droga estimulante. O que é a cocaína? É um pó branco obtido através de uma planta chamada Erythroxylon coca, que é essa planta com essa florzinha branca aqui. É a planta da cocaína, Erythroxylon coca. Pode ser usada de que forma? Inalada, ou seja, cheirando, né, aspirada, injetada, fumada ou ainda ingerida na bebida alcoólica. Forte dependência psíquica e química. O que é psíquica? Vai afetar o psíquico da pessoa, a mente da pessoa, né? Química através das substâncias presentes nela. A cocaína ela é muito perigosa e é uma droga estimulante. O que ela causa? Dores no peito. O quê? Vai afetar o cardio. O que é o cardio da pessoa? Respiração e os batimentos cardíacos, né? Aumento da frequência respiratória. Taquicardia, que são batimentos irregulares do coração, podendo causar infarto ou parada cardíaca a qualquer momento. Falta de ar, inchaço e hemorragia no pulmão, podendo eliminar, inclusive, sangue pela tosse por causa dessa hemorragia, além de outras situações. Gente, a cocaína, ela é feita através dessa planta, Erythroxylon coca, que eu falei para vocês. Para vocês terem uma ideia, fabricar 1 quilo de cocaína escama de peixe, 1 quilo desse pozinho aqui, ó, são necessários 50 quilos dessa folha. E é usado vários produtos tóxicos, químicos, nessa fabricação. Que produtos? Vou citar um exemplo. Querosene, altamente inflamável. É um óleo, né? É usado a barrilha. A barrilha é um produto altamente cancerígeno. É usado na fabricação desse pó. Então, aqui a planta é o pó obtido, e aqui um usuário injetando diretamente através de uma seringa na corrente sanguínea, como se fosse uma injeção de remédio. Ele injeta porque o efeito é mais rápido. Mas tem gente que usa cheirando, a gente vê em filme o pessoal colocando na boca, gente que lá é perigo. Cocaína é uma das drogas mais devastadoras. Tão perigosa, ela já foi chamada de assassino, né? Farinha assassina, porque lembra a farinha. Ela é considerada também o ouro branco, por quê? Porque é uma das drogas mais caras, né? Ela faz muito dinheiro, a pessoa vendendo isso, ela vai ganhar muito dinheiro. Em contrapartida, está cometendo crime, ela pode ser morta por outros traficantes, e é o que mais acontece em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, e aqui em Brasília, no Distrito Federal, também, tá? Se eu pudesse parar aqui para contar vários casos aí que eu vi nesses 22 anos de carreira, mas como não vai dar tempo, a gente vai seguindo aqui. Vamos lá. Crack. Olha que interessante, eu falei da cocaína, mas da cocaína dá para fazer mais outras 2 drogas, se liga. Primeira droga, crack, é a famosa pedra. Uma droga devastadora, também é considerada droga estimulante. O que é o crack? É a cocaína transformada com o uso de soda cáustica ou bicarbonato de sódio para se transformar em pedras ou cristais, para se tornar própria para o fumo, né? É 5 vezes mais perigosa, mais potente do que a cocaína pura. Então, gente, o crack ele é pior do que a cocaína, certo? Ele é feito à base de cocaína, mas ele é 5 vezes mais perigoso. Por quê? Ele ser muito rápido, pode matar na primeira vez que é usado. Se liga, uma pessoa que pega uma pedra de crack e resolve fumar, queimar aquela pedra e inalar a fumaça que sai daquela pedra, olha só o que acontece. A fumaça do crack inalada, o crack, pra vocês terem ideia, essa pedrinha aqui está ampliado, tá, gente? Lembra muito um pedacinho de rapadura, mas não é rapadura não, viu? Aí essa do lado aqui é o cristal de crack, ele é feito através de soda cáustica. E os dois são perigosos, porque eles destroem o esmalte dos dentes, tá? A pessoa fica bangalinha. Viu? Olha só, causa euforia, desinibição, agitação psicomotora, taquicardia. O que é agitação? É estimulante, tá vendo? Eu falei lá no início. Dilatação da pupila, a bolinha preta do olho fica enorme, aumento da transpiração, a pessoa vai suar muito. Alucinações, vai ver coisas que não existem, vai ouvir voz sem ninguém estar falando com ela, diminui a fome, altera até os centros límbicos relacionados ao prazer, ou seja, a pessoa vai ter prazer somente com a droga. A gente vê muito isso, gente. Setor comercial sul de Brasília, Ceilândia, perto da estação do metrô, muita gente que faz isso. O que o cara faz? Ele pega e coloca aquela pedrinha, gente, ó, essa pedra, aqui está ampliada, mas ela é pequenininha, ele pega, encaixa aqui, ó, um cachimbo, né, esse aqui é um cachimbo de vidro, ele queima e produz uma fumaça. Essa fumaça, ele inala, vai causar tudo isso. Essa fumaça chega ao cérebro em 11 segundos e fica causando efeitos somente por 5 minutos. Ou seja, o cara deu uma tragada, 11, 12 segundos depois, o efeito já está lá no sistema nervoso central. O
já está tendo tremelique, está vendo coisa que não existe, tá tendo o efeito da droga. Só que esse efeito dura só 5 minutos. Quando termina, o cara fica fissurado. O que é isso? Ele quer mais. Por isso, o crack é uma droga tão devastadora. Nós, na polícia, costumamos dizer que o usuário de crack é o zumbi do crack. O cara esquece família, o cara esquece trabalho, esquece mulher, filhos. Essa pessoa, normalmente, o dinheiro que ela tiver, ela vai gastar com crack. As coisas de casa, ela vai vender para tocar por crack. Ela não toma banho, passa a morar nas ruas. Muito triste, gente. Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter visto algumas pessoas que são usuárias de crack no meio da rua. A gente fica muito triste com isso, né? Mas vamos lá. Está com o olho tampado para não identificar, gente. Tá bom? É porque é uma norma. Beleza? Mas vamos lá. Crack. Antes do crack. Alguém conhece essa mulher? O nome dessa mulher é Whitney Houston. Cantora muito famosa na década de 80 e 90 nos Estados Unidos e no mundo. Ela que canta aquela música assim, ó. Ela fez um filme chamado Guarda-Costas, passado na Globo de vez em quando na sessão da tarde. Ela que canta aquela música, não sou bom de cantar não, gente, não ri do sargento não, viu? We know I will only love you. Ela canta essa música, cara. Essa mulher ficou muito famosa, ganhou muitos prêmios, cara. Milionária, muito dinheiro, fazia o que quiser com o dinheiro dela. Mas ela foi se envolver com o quê? Com crack. Tanto que um dos motivos do falecimento dela, um dos motivos da morte dela, foi o uso de crack. Ela até tentou se tratar. Aqui é uma foto dela antes do crack e uma que um paparazzo, um fotógrafo, flagrou ela chegando numa clínica de tratamento. Olha a diferença dessa mulher linda para ela sobre o efeito do crack. É devastador, gente. Destrói a vida da pessoa. Envelhecimento precoce. Sabe o que é mais triste na história da Whitney Houston? É que a filha dela, também com uma voz linda, virou cantora também, morreu do mesmo jeito da mãe. Se viciou em crack, tentou tratamento e não conseguiu. Né? Gente, a gente fala assim, é noiada, é viciado. É uma doença muito séria. Para a gente não ficar doente, o que a gente precisa saber? A gente precisa entender, saber que droga é aquela, o efeito que ela causa na vida da pessoa e dizer não, cara. Se a droga é tão ruim, por que tem tanta gente usando? Curiosidade, porque quer enfrentar os pais, dizer que pode mais, tem mais poder. A gente tem que acordar, tem que ter personalidade. Quer dizer que para afetar a vida de outra pessoa eu tenho que usar droga na minha vida? Aqui, acorda. Pera, vamos lá, vamos seguir. Bom, merla. Merla também é uma droga feita com cocaína. É um derivado, é um subproduto da cocaína. A concentração de cocaína na merla varia de 40% a 70%. E o restante, o que é? Solução de bateria de carro, ácido sulfúrico, querosene, de ladrilho, de giz, esse giz que a gente usava aí na escola, aspirina, gasolina, coliformes fecais humanos, ou seja, cocô de gente. Merla. Eu acho por isso que tem esse nome, que a gente tirar o L e colocar o D, fica uma lá, deixa para lá. Mas vamos lá. É uma pasta amarelada usada em forma de fumo. Ela é mais ou menos assim, ó. Aí são colocados em latinhas, fica parecendo um mingau de aveia grosso, né? Só vem aqui, ó, pega essa pasta amarelada, enrola em papéis e faz um cigarro, acende e vai fumar. É um derivado da cocaína. Isso aqui foi uma apreensão de merla feita a PM lá em Sobradinho. E olha que interessante, o cara misturou a merla, a pasta, tá vendo esse pretinho aqui? O que é? Maconha. O cara misturou a pasta com maconha para potencializar. Será que ficou doidão? Quer dizer, o cara tá prejudicando só ele e a própria vida, né? A própria saúde. Galerinha. Vamos lá. Vou falar sobre uma última droga aqui, para a gente abrir um espaço e comentar algumas coisas. São os anabolizantes. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar sobre os anabolizantes, que são drogas sintéticas feitas em laboratório, à base de hormônios. Para quê? Para aumentar o tônus muscular, para aumentar o tamanho do músculo. Só que esse músculo vai ter força quando a pessoa usa isso? Ele vai crescer, ele vai ficar forte. Mas será que ele vai ter força? Não. Porque ele está causando o quê no organismo? Ele está causando retenção de líquido. Inchar, como se fosse o músculo fosse uma esponja, né? E aí, a pessoa vai crescer o tamanho do músculo. Tem até um cara no TikTok, a galerinha aqui do TikTok, eu não lembro o nome dele, mas tem um cara que usou muito anabolizante, ele usou os óleos, né? Eu não sei qual o nome do óleo que ele usou, mas injetando direto no músculo e ele ficou todo inchado. Eu acredito que alguns de vocês já devam ter visto, né? Mas vamos lá. E o cara usa para impressionar, ficar desse jeito aí. Né? Legal o cara ser um atleta? Sim, mas para conseguir um corpo musculoso, gente, são necessários muitos anos de treino, malhação, de musculação. Eu sei disso, por isso que eu não invento.
né? Eu sou barrigudinho, gosto da minha barriguinha, deixa ela aqui quietinha, mas eu fico imaginando, o cara, para chegar a esse ponto aqui, ele precisa treinar muito. E aí, o que ele quer? Obter resultados mais rápidos. Aí ele vai lá e usa anabolizante. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é o Decadabolim, muito usado no Distrito Federal aqui também, tem muita gente usando isso aqui. Esse aqui é o Estigô. Essa é uma caixinha de leite, gente, mas não é leite, não. O Estigô, ele é um anabolizante de uso veterinário. Ele é feito para ser usado em animais, como cavalo, por exemplo. Né? O cara vem e injeta para ficar desse tamanho. Consequências, o que acontece no homem que usa anabolizante? Vamos lá. Ele vai aumentar o tônus muscular, mas a voz dele vai afinar, vai ficar bem fininha mesmo. Vão aparecer mamilos, que são biquinhos na ponta do peito, vai ficar parecendo peito de mulher quando está amamentando o bebê, né? Os pelos do corpo, normalmente, no homem, tende a cair. Nessa parte aqui, galera, ó, o órgão genital, onde tem no homem o pênis e os testículos, o que acontece? Os testículos, eles triplicam de tamanho. O cara fica com um saco escrotal grande. E o pênis diminui de tamanho. Fica pequenininho. Aí o cara fala que está usando anabolizante para ficar desse jeito. Pelo amor de Deus. Aí eu estou vendo a galerinha dando as risadas aí. Não ri não, galera. Não é só homem que usa, não. Tem também mulheres. Olha aí. No caso das mulheres que usam anabolizantes, se liga. O que acontece? No caso aqui do homem, cai cabelo, voz afina, aumenta testículo, diminui pênis, aumenta o tamanho do peito. Vamos lá. Na mulher, cresce muito pelo. Tá vendo que essas mulheres são bem peludas aqui na cabeça? No corpo também, é porque elas depilaram as axilas, entre os seios, né, nas pernas. Outra coisa, diminui o tamanho dos seios, é suspenso o ciclo menstrual, né? A voz da mulher, que normalmente é mais delicada, ela tende a engrossar. Imagina uma mulher dessa se encontra no meio da rua, ela, e aí, menino, e aí, menina, aquele vozeirão. Sequência também do uso de anabolizantes, certo? E para finalizar, vou falar rapidamente sobre os inalantes. O que são inalantes? São drogas depressoras, né, fabricadas através de produtos químicos que, quando cheirados, produzem alterações no cérebro, no sistema nervoso central. Exemplo, cola de sapateiro, cola de madeira. Olha que interessante, gente. Cola de madeira serve para colar o quê? Madeira. Eu tenho certeza que lá na lata de cola de madeira, quando o cara compra na madeireira, não vem escrito assim, ó, cola de madeira, para colar madeira e dar uma cheiradinha. Não tem isso. Não tem. Tem lá é cola para colar madeira. Cola de sapato, para colar sapato. Né? O thinner, o que é o thinner? É um solvente, ele dissolve tintas, é usado por pintores. Só que tem pessoas que teimam em usar isso para ficar cheirando. Né? Acetona. Acetona é para tirar esmalte de unha, ele é um solvente. Se ele for usado para tirar o esmalte de unha, policial, quando eu tiro o meu esmalte de unha, eu sinto o cheiro do acetona. Faz mal? Não, gente. Ele não vai fazer mal porque você está sentindo o cheiro momentaneamente ali, só para tirar o esmalte. Agora, existem pessoas que colocam essas substâncias em vidros e passam o dia inteiro cheirando. E aí vai causar sérios danos ao cérebro da pessoa, à saúde da pessoa. Loló. Loló é a mistura de thinner com cola de sapateiro. Lança-perfume. Já ouviram falar no famoso lança? O lança, na verdade, gente, eu vou mostrar para vocês no vidrinho aí, vocês vão ver, não é perfume não, tá? O lança-perfume é uma substância chamada cloreto de etila, tá? O removedor de solda. Tem um cheiro agradável, lembra o cheiro de chiclete. A minha, nossa, parece chiclete, vou cheirar. Cheira não, doido, você vai ficar mal. Aquilo lá é cloreto de etila, vai causar mal ao teu cérebro, ao teu organismo, aos teus pulmões. Gosta da tua vida, aprende a gostar do teu corpo, então sai fora. O que os inalantes causam? O que são inalantes? Já fala, inalar, cheirar. É quando a pessoa fica cheirando produto que traz algum malefício para a saúde. Gasolina. Gente, o que eu encontro de aluno, quer ver? Vai ter gente aqui falando isso. Eu encontro de aluno que fala assim, tio, quando eu vou com meu pai ou minha mãe no posto de gasolina abastecer e eu sinto o cheiro da gasolina, eu acho muito cheiroso. Lá no posto de gasolina, você sentiu o cheiro assim, tranquilo, você não está viciado, você não tem problema nenhum. Agora, existem pessoas que colocam gasolina em recipiente e passam um dia cheirando. E aí vai fazer mal. Beleza? Causam dores de cabeça, sono, náuseas, sangramento nasal, problemas respiratórios, perda do apetite, lesão no cérebro. O que é lesão no cérebro, gente? É o famoso derrame cerebral, AVC, acidente vascular cerebral. Também pode causar morte a qualquer momento. Existem relatos e registros de pessoas que morreram cheirando cola de sapateiro, cheirando thinner.
Nesses 22 anos de polícia, eu já fui chamado em umas 3 ocorrências para a gente conservar o local de cadáver. O que é isso? A pessoa passou a noite cheirando inalante, uma parada cardíaca, morreu, ninguém viu, e no dia de manhã a polícia tem que ir lá e dar um jeito de resolver o problema para levar aquele corpo daquela pessoa morta, IML, Instituto Médico Legal. Que triste fim, né? Fazer o quê? Mas vamos lá, galerinha. Aqui eu tenho aqui umas tintas e cola de sapateiro, né? Aqui o famoso lança-perfume. É um vidrinho que lembra realmente um vidro de perfume. Um borrifador aqui, normalmente a galera pega, fica molhando camisa, molhando pano e fica cheirando o dia todo. Gente, por que eles fazem isso? O cheiro é agradável, como eu falei, lembra até um cheirinho de chiclete. Olha, policial, como é que você sabe disso? Você já cheirou? Não, uma vez a gente fez uma apreensão, ligou para a delegacia e caiu 2 vidrinhos desses no chão. Na hora que quebrou, o cheiro ficou lá no pátio da delegacia. E a gente viu que é um cheiro agradável. Porque aquilo lá faz um mal danado. Imediatamente o pessoal da limpeza veio, jogou uma água, limpou, resolveu o problema. Mas é perigoso, então não cai nessa não. Ah, se alguém te chamar para cheirar a lança, vai ser cheiroso, mas vai ser saudável? Pensa nisso, beleza? Vamos lá. Para mostrar para vocês uma mudança para o pior. A mulher é uma americana, traficante de drogas e usuária. Vocês vão ver agora, perceber nas imagens que eu vou mostrar a diferença dela, quando foi presa a primeira vez e a última vez que ela foi presa. Ela teve envelhecimento precoce devido ao uso excessivo de drogas, como crack e cocaína, por exemplo. Olha só essa mulher, diferença deve estar aí na faixa dos seus 30 anos de idade, não sei, né? E aí a última vez que ela foi presa, ela não estava assim, ela estava desse jeito aqui, ó. É a mesma mulher. Isso é num prazo de quanto tempo? 2 anos, galera. Então, 2 anos antes, ela estava assim. Começou a usar crack, a cocaína, perdeu os dentes. Lembra que eu falei que o crack ele tem ácido e que corrói os dentes? Ela perdeu os dentes, ficou bem banguelinha, tá vendo aqui? Chega a fundo a bochecha dela. Parecia que tinha 70 anos de idade em 2 anos. E tem um envelhecimento precoce, tá certo? Além do que, gente, as drogas, elas financiam a violência, elas financiam o crime. E não é só lá no Rio e em São Paulo, não. Olha uma apreensão que foi feita pela minha equipe, lá em Sobradinho. Acabou da viatura da Polícia Militar do Distrito Federal, a gente estava no blitz, resolveu parar um último carro no blitz por volta de umas 2 horas da manhã, e aí a gente fez uma abordagem, tinham 2 caras, os caras estavam bem vestidos, educados dentro do carro. A Polícia Militar, por gentileza, desce do carro, a gente fez a abordagem. Na abordagem veicular, nós encontramos 1, 2, 3, 4 armas de fogo, sendo 3 revólveres calibre 38 e uma pistola 380 com carregador. As munições das armas, aqui, um aparelho de DVD, som de carro, máquina fotográfica, uma tesoura, uma trouxinha contendo cocaína e várias trouxinhas contendo maconha e mais um punhal. Gente, vocês acham que os 2 caras que estavam nesse carro, estavam com 4 armas, punhal, droga e produtos de receptação por troca de drogas, eles estavam indo para a igreja rezar? Eles estavam indo matar alguém ou vender droga. Acorda. A gente vê muito isso aqui em Brasília, gente, é porque não é divulgado aí pelas mídias. Mas, cuidado com a amizade, cuidado com o envolvimento com os amigos. Não cai na pilha de amigo. Costumo dizer que amigo é seu pai e sua mãe, cara. Ah, mas meu pai e minha mãe brigam o tempo todo comigo. É melhor a bronca deles do que você na rua sofrendo retaliações pelo tráfico de drogas. Por que eu falo isso, gente? Amigo que é amigo não vai te colocar em enrascada. A maior influência que vocês têm hoje, vocês podem até não concordar comigo, mas existem pesquisas que revelam isso, né? E quando a criança nasce, até os 5, 6 anos de idade, a maior influência dessa criança são os pais, o pai e a mãe. Tudo é papai e mamãe, tudo. Depois dessa idade, até os seus 12 anos de idade, são os professores, né? Os professores viram aquela referência, além do pai e da mãe, claro. E depois dos 12, as maiores referências são os amigos. Cuidado. Nem todo amigo quer o seu bem. Cuidado, tenha a personalidade de saber dizer não. Vão te chamar de careta, vão te chamar de quadrado, vão te chamar de mulherzinha, de todo nome. Você tem que ter personalidade para entender isso e saber o que é melhor para você. Pensa nisso. Eu costumo dizer para todo mundo que o melhor, gente, é viver bem e não usar drogas. Viva bem, não use drogas. Obrigado. Mas não finalizei ainda não. Calma aí. Professora Zenildo, professora Rosângela, eu queria passar um vídeo e depois fazer a pergunta. Mas antes, eu lembrei de uma coisa que eu não falei na hora que eu estava mostrando a maconha. Gente que fala, vou voltar lá na maconha, pode ser? Rapidinho? Maconha, cadê? Voltar. Aqui.
Gente, numa última palestra que eu apliquei, teve um pessoal que comentou assim, mas e o uso medicinal da maconha? Maravilha. Eu sou um dos que defendo o uso medicinal da maconha. Ah, sargento, você é da polícia e está defendendo o uso da maconha. Opa, peraí, não estou defendendo o uso da maconha, não. Eu estou defendendo o uso medicinal da maconha. Como assim, Juscelio? O uso medicinal, gente, não é a pessoa acendendo cigarro de maconha, não. O uso medicinal é porque da folha da maconha, da planta da maconha, é retirado duas substâncias. O THC, que eu falei, que é o delta 9 tetrahidrocannabinol, e o canabidiol. São duas substâncias que hoje são usadas em tratamentos do sistema nervoso central. Tratamentos como epilepsia, desmaios, doentes com doenças terminais como AIDS e câncer, aliviar dor. Então, não é que o médico chega lá e dá um cigarro de maconha para o paciente, não. Eles usam as gotículas de THC ou de canabidiol, ou a pasta de THC ou canabidiol. Hoje está sendo mais usado, inclusive, o canabidiol do que o THC, porque o THC ele causa alucinações. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, vou passar um videozinho, eu queria... Gente, o vídeo não tem fala. Ele vai contar a história de um pássaro, um jovem pássaro, um desenho, acho muito engraçado, inclusive, bem engraçadinho, porque ele é bem feitinho, bem simples, né? Ele está andando pela rua, de repente ele se depara com a substância amarela, aquela substância amarela representa a droga, primeira vez que ele passa por essa substância, ele não está nem aí, passa, olha, nem se... Na segunda vez ele já resolve mexer, vocês vão ver, ele vai querer fazer o uso daquela substância. E eu queria que vocês comparassem as transformações que vai acontecer com ele, durante as vezes que ele encontra essa substância, o tempo que essa substância tem efeito no corpo desse pássaro, e se valeu a pena ou não no final. Pode ser?
Interessante, né, galera? Esse vídeo, ele foi premiado internacionalmente, porque ele mostra de uma forma simples a evolução de uma pessoa que se envolve com as drogas. Nesse caso, o passarinho. Então, olha que eu acho fantástico, por quê? Porque o vídeo ele mostra de uma forma simples e tranquila o que pode acontecer com a vida de uma pessoa que se envolve com as drogas. Você que está participando aí dessa palestra, galera, não que seja apenas uma obrigação, não que seja apenas para ganhar nota, mas para a tua vida. Quando você se informa, quando você se enriquece de informações, né, e você tem uma condição muito maior de resistir a coisas que a sociedade muitas vezes vai querer te impor. E as drogas são algumas dessas coisas. Cuidado com isso, cuidado com a influência, tenha personalidade, tenha discernimento para poder perceber quando o perigo estiver em tua volta, e saiba dizer não. Tá? A Polícia Militar do Distrito Federal, assim como todas as polícias militares, ela não está aí para reprimir ninguém. Muito pelo contrário. Se a gente puder orientar, sempre orientar, antes de agir de forma a reprimir, é a melhor coisa que a gente faz. Prevenção, eu costumo dizer que prevenção ajuda muito. E o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. Prevenção. Eu vi aqui nos comentários um garoto falando assim a respeito dos remédios, né? Tem que tomar muito cuidado também com os remédios, porque os remédios também são drogas. Não necessariamente drogas que viciam, tem alguns que podem deixar viciados ou não. Mas se a gente parar para analisar, onde é que os remédios são vendidos? São vendidos na drogaria. Só que os remédios são drogas feitas para curar um determinado problema de saúde. Ninguém vai lá na farmácia querer tomar dipirona porque acha gostoso. Ninguém vai lá querer tomar bezetacil porque acha legal, né? A gente só faz uso de remédio, realmente, quando a gente necessita, quando a gente está com algum problema de saúde. Beleza? Professora Eneilda, finalizo, então, a apresentação nesse momento. Vai abrir um espaço aí para algumas perguntas, se houverem, claro, e alguns comentários além do chat, né? Sargento Juscelio, eu estou assim, encantada. Realmente, sua palestra é bastante esclarecedora, né? Eu acho que depois dessa, quem usar droga, realmente a situação está muito feia. Eu vou passar para minha colega Rosângela, que ela vai te fazendo as perguntas aí no chat, tá? Você responde. Ele já respondeu que perguntaram se o remédio é droga, né? A questão do remédio ser droga, né? O remédio que tem pílulas, né? Geralmente a gente pensa naqueles remédios que são para tratamento de depressão, né? Então, se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso. É interessante, Rosângela, você falar dos remédios. Eu procurei fazer uma palestra mais simplificada, porque toda vez que a gente apresenta ela online, via Meet ou via Zoom, o tempo é sempre mais curto. Eu gosto, pessoalmente, porque a gente já leva mais tempo. Uma palestra presencial, por exemplo, ela gira em torno de 1h30. Né? Nós estamos aqui com 1h15, mais ou menos, aproximado também. Mas quando a gente fala dos remédios, é bem delicado a gente falar de remédio, porque as crianças, principalmente os menores, os pequeninos ali das séries iniciais, educação infantil, eles se encantam pelas cores, né? Então a gente tem uma preocupação com os remédios coloridos, que lembram muito balas como chocolate M&M, ou alguns drops, balinhas parecidas mesmo. Então, o cuidado tem que ser muito grande quando a gente verificar situações assim, porque o remédio pode, às vezes, parecer um doce, uma bala, mas não é. É muito pelo contrário, ela pode causar efeitos colaterais terríveis. E tem um remédio em especial, eu tenho uma grande preocupação, e aí fico alerta, não só para as crianças, mas para nós que somos adultos também. Eu conheço vários adultos que foram vítimas, tá? O famoso Roupinol, né? O que é o Roupinol? O Roupinol é um remédio, né, que auxilia em tratamentos diversos, inclusive depressão, e que algumas pessoas fazem o mau uso desse remédio, porque ele causa sonolência, a pessoa perde os sentidos, né, e algumas pessoas pegam esse comprimido e colocam em bebidas, né, sem que ninguém perceba, colocam em comida sem que ninguém perceba, a pessoa consome aquela bebida, aquela comida, e ela cai em sono profundo. O Roupinol nada mais do que o famoso Boa Noite Cinderela, né, o Boa Noite Cinderela é a droga do estupro, né? Acontece muitas vezes eu falo muito aqui para os meus filhos, por exemplo, quando eles vão em festas, eles terem cuidado com o que eles vão comer e o que eles vão beber, eles observarem a aparência, o cheiro, porque existem pessoas que colocam esse tipo de remédio, de droga, na bebida e na comida, porque querem cometer abusos sexuais, e isso vale, gente, tanto para homens, quanto para mulheres, meninos e meninas.
Então, cuidado, muito cuidado com isso aí também. O remédio, ele é considerado droga. Agora, detalhe, remédio é uma droga feita para curar um determinado problema de saúde. Quer ver que interessante? Nós temos uma droga que é muito usada internacionalmente, no Brasil não é tanto o uso dessa droga, graças a Deus por isso, que é a heroína. A heroína, ela é feita através de a base da matéria-prima da heroína é a papoula. A papoula é uma planta que produz um fruto chamado ópio, é um opioide, né, e desse ópio é produzido a heroína, né, e a codeína. Além da codeína, também é produzido a morfina, que é uma droga muito usada hoje para dor em pacientes terminais, pacientes com dor nos hospitais, né? Então, veja só, o remédio pode ser tão positivo e trazer tanto benefício, como trazer malefício também. Isso vale, inclusive, com um simples comprimido de aspirina, né? Tem uma outra aqui que perguntou se é normal gostar do cheiro de fumaça, né? O cheiro da gasolina. E aí eu queria que o senhor explicasse se tem algum problema, se é normal, se é anormal. Olha, galerinha, você sentir o cheiro da fumaça, é natural que você agrade de algum determinado cheiro de fumaça. Quer ver uma fumaça que me encanta? Fumaça de churrasco. Adoro churrasco, é uma maravilha, né? Agora, olha que interessante, se você, por exemplo, for assar uma carne e acender o carvão para assar uma carne, aquele cheiro vai ser maravilhoso. Mas no final do dia, quando você for no banheiro tomar um banho, você for assoar o nariz, limpar o nariz, sabe o que vai ter no nariz? Um monte de bolinha preta do carvão. Imagina aquela bolinha preta indo lá para o pulmão. Aquele cheiro do churrasco era agradável, era cheiroso. Mas ele pode fazer mal? Pode, assim como eu falo da fumaça do cigarro. Agora imagine, só sentindo o cheiro, já cria aquelas bolinhas. Já viram quando a gente vai limpar o nariz depois de um dia de churrasco? Ainda mais quem está assando a carne ali. Né? Então, vou dar um exemplo. No caso do cigarro, é prejudicial ainda mais do narguilé, da caneta eletrônica, do vape, porque essa fumaça ela não vai ficar só ali no nariz, não vai ser retida pelos pelinhos do nariz. São exatamente para poder filtrar esse oxigênio, esse ar, né? Então, essa fumaça vai entrar no pulmão, vai ser absorvida pelas paredes internas, pelos alvéolos, vai cair na corrente sanguínea e vai prejudicar. Então, assim, na dúvida, sente o cheirinho, acha agradável ali do churrasco, ainda é aceitável. Do narguilé, do vape, do cigarro, sai fora. A questão que eu queria a questão da bebida alcoólica, né? Que hoje tem aquelas bebidas que têm baixo teor de álcool e que as crianças, os jovens, eles se enganam com aquilo, né? Tem não sei se é carote, como é que se diz? Corote, né? O famoso corote. Ali já é uma porta de entrada, né? Se eu puder falar alguma coisa sobre... Vamos lá. Gente, carnaval do ano passado, esse ano não praticar. Aliás, foi o carnaval desse ano. Foi logo depois do carnaval que deu o boom aí da pandemia. Nós pegamos muitas ocorrências envolvendo menores de idade, meninas, principalmente de 12, 13 anos, embriagadas, passando mal, que não tinham condições de ficar em pé, fazendo uso de corote. Uma pesquisa, Rosângela e demais professores, no Google, se vocês digitarem, vocês vão observar isso, sobre a qualidade do corote. O corote foi classificado como uma das piores bebidas alcoólicas do mundo, porque ela tem um teor de álcool muito grande, existem corantes, que dá aquele sabor adocicado, corantes, né, que são colocados na bebida. Então, o corote foi classificado como uma das piores cachaças do mundo, por causa da péssima qualidade que ela tem. Assim, cuidado com a bebida, porque ela tem uma corzinha rosa, azul, verde, um gostinho adocicado, né? Eu enfrentei muito problema com alunos do ProERG, do 7º ano, que estavam tomando muito o famoso Beer Night, né? E aí eu dei uma dica para eles, falei, gente, sabe qual é o problema do jovem? O jovem é curioso. A gente pode estar falando o tempo inteiro aqui, mas ele é curioso e muitas vezes ele acaba experimentando e quebrando a cara. Então, o que acontece? Eu vou dar uma dica. Você que é jovem e já ouviu falar, por exemplo, do Beer Night, acha que é uma bebida docinha, agradável e ficou curioso para beber, posso dar uma dica? Uma Schweppes. Schweppes é uma bebida deliciosa, refrescante, né, que vai ter um gosto parecido com o Beer Night, com uma diferença, ele não vai ter vodka, ele não vai ter bebida alcoólica, ele não vai deixar você embriagado, né? Cuidado com as bebidas adocicadas, cuidado com a batida de morango, com a batida de maracujá, com corote, né, com Beer Night, com bebidas adocicadas. E é o detalhe, tem uma pesquisa feita pelo CEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, vocês podem entrar no site também,
que fala que bebidas adocicadas, elas causam embriaguez muito mais rápido. Então, cuidado com a bebida docinha, tá joia? Queria só perguntar agora quanto aos estimulantes, não sei se é essa palavra, Sim. tipo Red Bull, essas coisas, né? Boa, vamos lá. Estimulantes, os energéticos, né, Rosângela? Energéticos, é isso. Os energéticos, eles se classificam como bebidas estimulantes, a verdade é essa. Só que não são considerados drogas, né? Eles são bebidas energéticas, o próprio nome já diz. E é engraçado, gente, vou dar um exemplo aqui do Red Bull, não estou fazendo propaganda não, tá? Eu gosto de tomar energético, principalmente quando eu estou de plantão à noite, que eu viro a madrugada nas ruas, né? Assim, eu tomo sempre uma latinha de Red Bull, para ficar alerta. Quando fala que Red Bull te dá asas, quer dizer que você picante do Red Bull, ele não indica a mistura do energético com bebida alcoólica. E as pessoas fazem isso, né? Então, assim, carinha, você pode beber energético? Pode, mas na minha opinião, consulte seu pai ou sua mãe primeiro, porque é uma bebida que vai aumentar os teus batimentos cardíacos. Ele não tem álcool, mas ele vai aumentar os teus batimentos cardíacos, vai deixar você acordado mais tempo. Por quê? O nome já está dizendo, a energética ele é feito à base de cafeína e taurina. Cafeína é uma substância estimulante presente no café, mas é considerado alimento, não é droga. A Organização Mundial de Saúde fala que droga é qualquer substância que não seja alimento e que altera o funcionamento do corpo. No caso do café, tem cafeína, mas é considerado alimento. Agora, se fosse só cafeína isolada, vamos lá, tem taurina no energético. O que é taurina? Vocês sabem do que é feito o energético Red Bull, por exemplo? Sabe por que o símbolo do Red Bull é um touro? Vocês sabem disso? É um touro, por quê? Porque a taurina é uma substância retirada dos testículos do boi, do touro. É usado como energético na bebida energética, seja ela o Red Bull, seja ela o Vulcano e outras mais. Tá? Então é por isso. Não é proibido beber o energético, mas orientaria consultar-se primeiro com a mãe, porque vai que a criança tem um problema cardíaco, que pode causar aumento da pressão sanguínea, acelerar os batimentos, né? Então, cuidado, cautela. Da Giovana. É verdade que alguém já morreu com narguilé? Sim. Da Letícia, aliás, da Letícia. Sim, isso, é Letícia. verdade que alguém já morreu com narguilé. A Letícia que fez essa pergunta. Tem, não necessariamente o narguilé, Zenildo. Eu vi uma reportagem, gente, mandaria muito tempo, a gente passaria uma tarde junto falando sobre isso e mostrando alguns vídeos. Tem uma reportagem do Fantástico, tá? Que está no YouTube. Se eu achar o link, eu te mando depois, Zenilda. Que fala sobre o uso do Viper. Nos Estados Unidos, teve um jovem que morreu fazendo uso do Viper. No Brasil, se eu não me engano, tem um registro de morte também causado pelo uso de narguilé e Viper. Tá? Essa reportagem do Fantástico fala sobre isso. Não, é verdade. E tem a outra pergunta aqui do João Antônio, ele pergunta se o senhor poderia falar um pouco da droga choque-choque. Choque-choque. É novidade para mim, Zenilda. Eu não estou por dentro, não. O João Antônio é meu filho, eu vou pedir para ele esclarecer e eu te faço. Por favor, deixa eu te falar por quê. Porque muitas vezes são nomenclaturas de uma droga já existente. Eu vou te dar um exemplo. A balinha é o selo de LSD. Né? Nós temos aliás, a balinha é o comprimido de êxtase. O selo, o adesivo é o selinho de LSD. A maconha a gente vê muitas nomenclaturas como pretinho, cacau, marihuana, baseado. Então, assim, de repente é uma nomenclatura de uma outra droga, né? Porque eles vão só criando nomes para uma droga já existente. A Gabriele pergunta, mas faz mal beber de vez em nunca? Às vezes os nossos pais, né, aquela bebidinha no final de semana, aquela cervejinha. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Vamos lá. Eu tive uma vez no CEF 511 de Samambaia. Eu estava dando aula lá para uma galera do quinto ano, e no quinto ano tinha uma menina de 15, que ela assistiu umas 3 aulas do Proérgio, e ela me falava assim, Juscelio, eu gosto de assistir sua aula só porque você é engraçado. Eu brinco muito com os alunos, e
Depois ela sumiu, e a mãe dela apareceu lá na escola uma vez e falou, olha, policial, eu queria sua ajuda, porque a minha filha é envolvida com drogas. A menina tinha 14 anos de idade, já estava bem acima da faixa de idade, né? Com os pequenos lá do 5º ano, que é a faixa de 10 anos, ela estava com 14. E aí, eu conversando com a mãe dela falou assim, olha, eu não sei aonde eu errei, policial. Eu falei, mãe, vamos lá. A senhora faz consumo de bebida alcoólica socialmente, final de semana, bebe uma cervejinha, uma cachaça? Ela, sim, já, todo final de semana a gente bebe lá em casa para comemorar, né? A semana a gente trabalha tanto. Eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Mas a sua filha, a senhora já deu bebida para sua filha? Ela, algumas vezes ela me pede para sentir o gosto, eu dou só um pouquinho para ela saber que gosto tem. E fumar, a senhora fuma? Não, fumo também. Sua filha já experimentou cigarro? Eu já pedi para ela acender algumas vezes o cigarro no fogão para mim. Falei, a senhora está me perguntando aonde a senhora errou? Né? Então, assim, eu vou usar como resposta, Zenilda, vou parafrasear a Bíblia. Não estou aqui trazendo nenhum contexto religioso, mas na Bíblia diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? É a realidade que eu trago para os nossos alunos. Gente, o livre-arbítrio você tem. Eu falo muito para meus alunos, o Proérgio não vai estar o tempo todo na tua vida te chamando a atenção. Você tem que ter discernimento e entender o que é bom e o que é ruim para você. Para os adultos, mas meu pai bebe, Juscelio, minha mãe bebe. Seu pai e sua mãe são maiores de idade. A bebida alcoólica é proibida para menores de 18. Se eu não tenho 18, eu tenho que saber que aquilo lá não é para mim. Quer dizer que quando eu fizer 18, posso beber? Não é que você pode, vai depender das suas escolhas. Agora, as suas escolhas vão trazer resultados. Se você escolhe experimentar, você corre o risco de gostar, você corre o risco de se tornar dependente do álcool, se tornar um alcoólatra. Então, você tem que pesar. Tem um grande amigo nosso, que é psicólogo, ele é psicoterapeuta, e ele foi palestrar para os nossos instrutores do Proérgio, certa vez, e ele falou assim, sabe aquele rapaz que você vê no meio da rua, bêbado, maltrapilho, que a gente chama de pé inchado? Ele não nasceu daquele jeito. Ele nasceu uma criança saudável. Mas um dia ele fez a escolha de experimentar e foi se aprofundando nessa escolha. Então, se hoje ele está daquele jeito, aquilo lá é consequência das escolhas que ele fez no dia que ele escolheu iniciar a beber. Ninguém nasce bebendo. Todos os bebuns que a gente vê no meio da rua, todos os pés inchados que a gente vê no meio da rua, um dia começaram experimentando. Uma coisa que eu acho interessante frisar é que até 18 anos os nossos órgãos estão em formação, né? Verdade. Sargento. Verdade. Então, tudo pode ser afetado. Então, precisa ter esse cuidado, sim. Inclusive, tem uma lição no curso do Proérgio, que a gente trata muito sobre isso, no curso de 5º ano, são 10 encontros de 1 hora cada um, e a gente fala sobre isso, que a bebida alcoólica, ela afeta o desenvolvimento, né? Ainda mais na idade que eles estão em formação, né? O corpo ainda não está formado, não só o corpo, mas a própria parte psicológica, enfim. Então, assim, na dúvida, gente, é ter personalidade. Eu não sou careta, eu não fico para trás em dizer não. Porque as pessoas estão acostumadas a dizer sim para tudo. Na hora que a gente aprende a dizer não, certa vez, Zenilda, eu estava conversando com uns alunos do 7º ano do Colégio Adventista do Gama. São jovens que pertencem a famílias com poder aquisitivo até legal, sabe? De tudo. O que querem, os pais dão. Eu virei para eles e comentei, você sabe que é o grande problema de todos vocês? Vocês são burgueses e mimados. Tudo que vocês pedem, vocês ganham, os seus pais não sabem dizer não. Você acredita que os alunos falaram, é verdade, policial? Tudo que a gente pede, a gente ganha. Sabe qual é o grande problema? A gente não sabe dizer não, a gente só sabe dizer sim. Porque aqui comigo não, né? Eu sei dizer não para minha galera. Microfone, por favor. Eu tenho que dizer não quando é necessário, senão o bicho pega. Tem outra pergunta aqui. Pronto. Pode ir. A Cássia Cristine pergunta o que é THC? THC é a sigla de tetrahidrocannabinol. São 3 substâncias que compõem a principal substância da maconha, ela que causa alucinação. Bom, se você falar só THC, toda vez que eu ouvir falar de THC, THC tem a ver com a principal substância da maconha. A Manuela pergunta, sargento, você vai falar sobre o tráfico de drogas? Acho que ela pede para falar um pouquinho sobre isso, que eu também acho interessante. Na verdade, a gente não fala muito sobre o tráfico de drogas, porque, de certa forma, a gente
fazendo apologia quando fala de tráfico. O grande problema do tráfico, gente, é a ânsia que as pessoas têm de não ter... Ela tem ânsia de ganhar dinheiro, então ela não se preocupa em estudar, ela não se preocupa em trabalhar, se preparar para o mercado de trabalho, mas ela quer ter dinheiro. Ela quer ter carro, ela quer ter moto, ela quer ter cordão de ouro, ela quer ostentar. E aí, para se conseguir tudo isso com o trabalho, é muito difícil. É muito difícil, porque normalmente a gente trabalha para a nossa subsistência, para pagar nossas contas, comprar as coisas que a gente quer, mas nem sempre a gente consegue tudo que a gente quer. Eu, por exemplo, eu queria ter um carro do ano, eu queria ter... Mas não posso, meu salário não permite isso, então eu tenho que me contentar com aquilo que eu consigo alcançar com o suor do meu trabalho, que é o meu dinheiro. Agora, o tráfico de drogas, não. Quando a pessoa resolve traficar, ela vai ter que fazer contato com uma rede de tráfico. Ou seja, ela vai ter que pegar da pessoa que fornece aquela droga por um preço e ter que vender por outro preço para outras pessoas. Detalhe, é uma atividade ilegal no Brasil e em muitos países do mundo. Né? Por exemplo, na Indonésia, a pessoa que é pega traficando, se a pessoa entrar lá no aeroporto e tiver com meio quilo de cocaína na roupa, ela é condenada à morte. Ela vai ser morta. Né? No Brasil não tem pena de morte, né? Ainda bem por isso, não sou a favor. Mas, enfim, tem as leis aqui também. Isso vai proporcionar um dinheiro rápido, porque é ilegal, o risco é muito alto. Então, se a pessoa for pega, ela vai puxar. Para você ter uma ideia, a pena por tráfico de drogas no Brasil hoje pode chegar até 15 anos. Você imagina ficar 15 anos. Eu não consigo ficar um dia trancado no meu quarto, imagina 15 anos numa cela fria, escura e suja. Pensa nisso. Sargento, Fala, Di. eu tô com uma pergunta. Eu conheço uma amiga, né, que ela engravidou com 16 anos, ela era diária. Enquanto ela estava grávida, ela fumava maconha. Isso fez com uma criança? Desculpa, Giovana, eu não entendi. Repete pra mim. É que, tipo, eu tenho uma amiga que ela engravidou com 16 anos, né? Aí, ela mesmo, quando grávida, ela fumou. Isso pode fazer para a criança passar dentro da barriga e tal? Vamos lá, Giovana. Uma menina de 16 anos, na verdade, ela não está nem preparada para ser mãe ainda, né? O corpo dela ainda está em formação. Para vocês terem uma ideia, as mulheres, principalmente, o corpo das mulheres, ele se desenvolve e pode continuar em desenvolvimento até os seus 21 anos, crescer até os seus 21 anos. Então, assim, com 16 anos, com certeza, essa menina não estava preparada para ser mãe, biologicamente falando, aliás, psicologicamente falando. Logicamente, sim, porque o corpo dela já estava produzindo hormônios para isso. Mas, assim, se ela fez uso de alguma bebida, não necessariamente tem que o bebê nascer deficiente, mas isso poderia potencializar, tá, essa criança ter nascido com algum problema. Para você ter uma ideia, eu tenho uma amiga, eu não vou falar o nome, vamos privar os nomes, né? É alguém que eu conheço, que muito amiga da minha infância, da minha época de escola, ela passou a fumar e fumava muito cigarro, e quando ela se engravidou do terceiro filho, ela passou a fumar muito, e esse filho nasceu com um probleminha, entendeu? E ela só veio perceber que esse problema tinha sido causado pelo cigarro que ela fumou enquanto estava grávida, depois que vários exames e os médicos comentando com ela. Então, na dúvida, é melhor não fazer uso. A gente não necessariamente, estou grávida, vou usar bebida, meu filho vai nascer doente. Não quer dizer que vai ser assim, mas isso pode influenciar, tá bom? Tá. Samuel fez um mnemônico aqui que eu achei muito interessante. A palavra droga, D, colocou destino, R ruim, O onde grandes amigos se vão. Bem interessante. Muito legal, Samuel. Legal. Eu gostei. É o que a gente chama de acróstico, né? É isso mesmo. Cássia, ela fez uma observação aqui sobre o corote que os estudantes de 9º e 7º ano bebem. Esse ano nós tivemos essa experiência na escola, foi uma experiência desagradável, a gente chamou os estudantes, conversou, a família. Acredito que o senhor já falou sobre isso também, né? É uma bebida quente, eu acho, né, que falam. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não ia fazer essa pergunta, mas ela já vem aqui pela segunda vez, e tem uma pessoa que está perguntando se orégano queimado é droga. Então, boa pergunta. Eu vou aproveitar, Rosângela, para falar sobre duas situações, não só do orégano.
Orégano, gente, é um tempero para pizza, maravilhoso. Eu adoro orégano, gosto de coloco orégano no macarrão, na pizza, às vezes faço misto quente com tomate, coloco orégano em cima, mas eu não queimo ele não, tá? Porque se queimar ele vai ficar orégano queimado, né? Então, assim, não é droga, tá? Às vezes alguns jovens fazem isso para brincar com a situação da maconha. Eu não acredito que vai fazer mal, mas o orégano queimado não é muito agradável, não. Outra situação é a situação do suco de pacotinho. Galerinha, precisa tomar cuidado com o suco de pacotinho, porque está comendo suco de pacotinho. Aquilo lá, na verdade, é um pozinho artificial, gente, que é feito para fazer o suco. Tem muito açúcar, com uma concentração gigante de açúcar, né? E outros produtos que são usados para a fabricação artificial daquele suco. Então, cuidado, porque aquilo lá pode gerar muita acidez estomacal e trazer problemas sérios de estômago, tá? Então, tem menino que lá, faz mal porque é droga, a gente está chupando no canudinho da caneta. Não é droga, mas vai trazer problemas para você lá na frente, problemas estomacais, tá? Gastrite. Então, cuidado, porque aquilo lá gera muita irritação no estômago, tá bom? Então, o orégano vai trazer orégano queimado, e o suco vai trazer gastrite. Sargento, dá licença aqui, gente. É porque a pergunta do orégano parece que a criança disse aí que eles enrolam um papelzinho e acendem. Vai fazer mal por causa da fumaça, Maria. Enfim, não vai liberar nenhum tipo de substância. Vai temperar uma fumaça que vai entrar no organismo e vai fazer mal. Ao meu entender, é isso, porque o orégano não vai liberar nenhuma substância tóxica sendo queimado. Agora, tem umas perguntas aqui que a galera pega pesado, né? Posso ler uma? Eu gosto de responder essas mais polêmicas também. Aqui, Gustavo Arnaldo, às 3h39, me perguntou o seguinte. Aliás, ele comenta. Conheço pessoas que começaram a gostar da maconha quando namorava, pois a namorada apresentou para ele. Ela gostava quando queria transar. Relaxa e mexe com o libido. Olha que coisa, hein? Rapaz, vamos lá. Gente, na verdade, a maconha ela vai causar um certo relaxamento muscular, tá? Então, assim, talvez melhore a libido, que tem a ver com o hormônio, mas em questões musculares, tá? Vai apenas relaxar. Então, não tem nada que comprove que a maconha seja um estimulante sexual. Então, é lenda isso, tá? Pode esquecer. Beleza? A Júlia pergunta, e sobre a bebida Monster? Monster. Tem de laranja, tem de limão. Monster é energético, é um energético temperado, na verdade, né? Tem ela de vários sabores e que pode ser tomado, gente. Como eu falei, não é considerado droga, é uma bebida energética. Agora, claro, é bom você conversar com seu pai e com sua mãe, porque de repente a pessoa tem um problema de pressão sanguínea ou então de problema cardíaco. Tomar energético demais vai afetar o coração, porque vai estimular os batimentos. E isso pode fazer com que o coração bata de forma irregular. Tá bom? Mais alguma pergunta? Se não, Paula, é com você. Paulo? Estou na área aqui, porque eu tem que colocar máscara e tudo mais. Agora é assim. Pô, eu gostei demais, agradecer a Zenilda, a Rosângela, principalmente ao Juscelio, sabe? Fala muito boa, esclarecedora. A gente sabe que as pessoas acabam entrando, experimentando drogas, muitas vezes para aparecer, para pertencer a grupos, como falou do caso da namorada, para mostrar para a namorada que também é do mesmo meio, é questão de personalidade, né, que a gente fala. Você tem que ter personalidade, mostrar firmeza mesmo, porque você tem que saber o que é bom para você, independentemente do que os outros acham. Muitas vezes o seu meio, os seus colegas aí, vão te levar para o buraco e quando você estiver lá embaixo, não vão querer te tirar. É o que mais acontece. Quando você estiver lá no buraco, não vai ter ninguém para te ajudar. E é aquela coisa, temos as orientadoras aí para conversar, se o aluno tiver
sabe, precisando de uma palavra amiga, de uma ajuda, tem os professores, as orientadoras, a escola está aí para ser um canal para colaborar nesse processo. A gente sabe que tem muita gente dentro de casa, tem questão de ansiedade, né? Mudou totalmente a rotina, mas isso daí não é motivo para ninguém sair experimentando, ou remédio, ou droga, ou qualquer coisa parecida, aí, ou então tentar coisas até piores, né? Que muitas vezes os alunos, eles tentam uma fuga. Então, eu queria agradecer demais as palavras esclarecedoras, reafirmar a posição da escola de buscar realmente essa parceria. Queria fazer o convite, Juscelio, para retornar aí com o Proed para a nossa escola, né, que ele já foi durante muitos anos, né, presente lá, e depois, por conta de recursos, né, foi passado que diminuiu a quantidade de escolas que vocês estão alcançando, mas eu faço o convite, reitero, as portas estão abertas para vocês desenvolverem o projeto lá com a nossa comunidade, e é sempre super importante trabalhar em parceria mesmo. Tá? Muito obrigado, né, a todos que participaram. A gente vai deixar essa live, né, essa palestra aí para tentar atingir mais alunos, né, e a comunicação está sempre aberta. Eu queria deixar um abraço a todos e agradecer fortemente a esse momento que tivemos contigo. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Eu queria só para fechar minha participação, então, Paulo, Zenilda, Rosângela, eu tinha prometido uma camiseta do Proerd, né? Eu vou fazer a pergunta, eu vou abrir aqui o chat. O primeiro que responder no chat, então, vai levar, então, a camiseta, beleza? A pergunta não quero ouvir aqui no microfone. Primeiro que digitar aí, bom? Sabemos que o crack e a merla são feitos com outra droga. Que droga é essa? Vou repetir. Sabemos que o crack e a merla são feitos com outra droga. Que droga é essa? Maria Luciene respondeu. Cocaína. Maria Luciene vai levar, então, a camiseta. A camiseta! Maria Luciene, qual é o seu tamanho, querida? PMG. Professor, eu já vou responder ao mesmo tempo. Maria, qual o tamanho da camiseta para você? Sargento, eu vou passar para a aluna que participou, porque eu sou professora e eles estão com essa camiseta. E teve alguém que, eu acho que alguém também respondeu, né? Deixa eu ver. Giovana. Giovana, é isso? Giovana. Cadê Giovana? Giovana. E é porque estava com vergonha, né, Giovana? Qual o seu tamanho, Giovana, para a camiseta? O meu é M. M. Zenilda, eu passo muito ali em frente ao mercado das Emas. Eu trabalho, o nosso quartel fica lá em Águas Claras, eu moro no Gama. Então, a gente combina depois no Zap, aí eu deixo lá para você. Beleza, é a primeira escola do Recanto, viu, Sargento? É a primeira escola, 701. Depois você só me manda a localização no Zap lá, que aí eu passo por lá ainda essa semana e deixo a camiseta dela, tá? Beleza. Sexta-feira tá lá, Giovana. Muito obrigada. Uma aluna perguntou sobre uma droga que parece que ela faz uso nas baladas. Ela disse que é uma droga roxa, que ela não lembra o nome, mas que parece que começa com S. Eu não sei se é aluna, mas está a pergunta aí no chat. É difícil falar assim, só ouvindo a pergunta, entendeu? Eu acredito que possa ser o êxtase, conhecido também como balinha, por causa da cor roxa. Eles colocam em formato de videogame, controle de videogame, nas cores rosa, amarelo, veja, enfim. É possível que seja o êxtase, mas é difícil afirmar. Tá, obrigada. Bom, gente, um abraço para vocês. Um abraço. A gente Muito obrigada. Foi Um ótimo. abraço, parabéns. Um abraço grande. Giovana, depois você pega lá na escola a sua camiseta até sexta-feira. Um abraço grande, Paulo, Rosângela, Zenilda, professora Maria. Beijão para vocês, uma boa tarde, viu? Boa tarde, obrigada. Parabéns pela explicação, Sargento. Adeus, gente. Até logo. Até logo.